Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Batista Diniz. Aqui de maneira bem sucinta, eu vou falar um pouco sobre a parte do Direito Penal 2. Hoje um pouquinho na correria, bem cansado. Hoje é dia, acho que eu devo estar enviando amanhã para vocês isso. Hoje ainda é dia 16, às 11 horas e 27 minutos. E eu vou postar esse vídeo e tentar colocar mais ou menos ali os minutos dos trechos para que você foque diretamente no trecho que você acha que precisa mais com relação ao conteúdo do Direito Penal 2, que eu vou tratar aqui de maneira bastante sucinta. Não esqueça de ver os materiais do seu professor, se der, faça algumas questões, etc, que sempre é de muita serventia, tá certo? Bom, doutores, basicamente o primeiro ponto aqui que eu vou trazer é justamente sobre a aplicação da pena. Basicamente, quando a gente fala sobre dosimetria da pena, sistema trifásico de fixação da pena, sistema de aplicação da pena e afins, são os vários nomes, codinomes que nós damos a justamente a esse sistema que nós adotamos no Brasil para calcular a pena. Né? E de fato, o que significa isso? Significa dizer que, por exemplo, num crime de homicídio, a pessoa sendo condenada pelo tribunal do júri, etc., o juiz ele vai ter que, através de critérios trazidos pela lei, né, do sistema trifásico de fixação da pena, ele precisa decidir quando, que no caso concreto a pena vai ser de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos e meio, etc., até o limite aqui de 20 muitas das vezes. Né? A gente vai ver que, em especial na terceira fase da dosimetria da pena, a gente pode ultrapassar ou diminuir a questão desses limites legais aqui. Mas basicamente o que se busca na dosimetria da pena é justamente saber o quanto, né, o quantum do latim de pena que essa pessoa realmente ela vai ter atribuído quanto à imputação do qual ela foi condenada, tá certo? Aqui eu trago um quadro que é um mapa mental que eu peguei de um cursinho, que é bastante interessante, que a gente vai ver ele lá no final novamente. Aqui é só para dar aquele primeiro susto, aquela primeira impressão, né, de que parece ser muitas coisas, mas na verdade são coisas bastante simples, bastante tranquilas de se entender. Bom, o primeiro ponto aqui da fixação da pena, eu trago aqui como que basicamente é o sistema trifásico. Em linhas gerais, o sistema trifásico é justamente uma ideia que veio do professor Nelson Hungria, no sentido de que haveriam três fases para demonstrar a busca pela quantidade de pena de uma determinada pessoa. Então, a pessoa sendo condenada, primeiramente a gente define uma pena base, que é como se fosse um panorama aqui do qual nós vamos trabalhar. Então, imagina que ó, a gente definiu essa pena base, que seria essa linha, e através dessa pena base a gente pode elevar ela ou diminuir, basicamente. E aí seria o, esse sistema aqui de aplicação da pena, né? Mas lembrando, a depender das fases, né? Se você já tiver com a pena base no mínimo legal, não teria como diminuir, né? Ou se a pena base já está elevada ao máximo, que pode ser combinado aquele delito, também não teria como aumentar mais ainda, salvo na terceira fase aqui de fixação da pena. Eu vou explicar isso de maneira mais detalhada um pouco para frente. Mas em geral, o juiz vendo que tem indícios, indícios não, aqui a gente já trata de prova de autoria, prova de materialidade, ele vai condenar uma determinada pessoa e aqui ele vai usar um critério de três fases, né? A primeira fase definindo a pena base, a segunda fase ele vai olhar as agravantes e atenuantes que tem no Código Penal e pode acontecer de ter em leis extravagantes também, que eu vou comentar um pouco mais para frente, e por último, o que chamam de majorantes e minorantes ou o nome mais utilizado, que é as causas de aumento e de diminuição da pena, que aí é bastante interessante. A gente vai ver cada uma delas de maneira mais detalhada. Em especial, essa primeira fase ela é um pouquinho mais demorada. Né? Essa primeira fase ela é um pouquinho mais importante, digamos assim. Não que seja mais importante, todas as fases são bastante importantes, mas é uma fase do qual nós temos que analisar aqui bastantes critérios. E é interessante a gente ver um pouco sobre isso. O artigo 59 diz assim: o juiz, atendendo à culpabilidade, primeiro critério, aos antecedentes, segundo critério, a conduta social, terceiro critério, a personalidade do agente,
aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui, basicamente, são os 8 critérios trazidos, que nós chamamos por circunstâncias judiciais do acusado. E cada um desses critérios o juiz vai ter que analisar ali para definir o primeiro momento da fixação da pena, que é o que a gente chama de pena base, tá certo? Aqui eu trago de maneira pormenorizada cada um daqueles elementos. O primeiro deles, antes de tudo, né, de explicar esses 8 elementos, eu queria dizer que aqui é de caráter subsidiário e não pode ultrapassar os limites legais. O que significa caráter subsidiário? Digamos que há, sobre um mesmo fato, a possibilidade de haver um agravante ou uma causa de aumento. A gente vai optar para utilizar esse fato na agravante. A gente deixa aqui, causa de aumento não, perdão, na circunstância judicial, né? A gente deixa esse aqui como caráter subsidiário, ou seja, ele é o último, digamos assim. Se você tem, dentro de um contexto fático, uma possibilidade de, sob a mesma perspectiva, uma determinada conduta do agente pode ensejar um agravante ou uma circunstância judicial desfavorável, você vai optar por aplicar isso na agravante e deixa sempre as circunstâncias judiciais de maneira subsidiária, tá? Lembrando, não pode ultrapassar os limites legais, ou seja, como a gente viu lá no crime de homicídio simples, se a pena é de 6 a 20 anos, aqui de maneira nenhuma a gente pode diminuir abaixo de 6 ou aumentar acima de 20. De maneira nenhuma, a gente tem que respeitar, aqui é como se fosse balizas legais do qual a gente vai definir a pena base, tá certo? O primeiro dos elementos das circunstâncias judiciais é justamente a culpabilidade. E quando a gente trata de culpabilidade, é aquele juízo um tanto quanto subjetivo, digamos assim, de reprovabilidade da conduta, né? O quão reprovável é aquela conduta. E aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, um homicídio do qual é gerado através de uma briga entre duas pessoas que uma acaba matando a outra é, obviamente, e o crime de homicídio sempre é, normalmente um crime bastante repugnante em um certo sentido. Só que a gente vê que essa conduta não é tão reprovável de duas pessoas no embate, numa briga, e acabando uma ceifando a vida da outra, como por exemplo um homicídio que uma determinada pessoa planejou, né, que ficou vários dias antes planejando o delito, comprou uma faca, esperou o momento certo para ceifar a vida da vítima. A gente vê que, além das circunstâncias já inerentes ao crime de homicídio, esse homicídio ele tem uma reprovabilidade ainda maior, porque a pessoa estava planejando como queria fazer. Ela já estava analisando, pensando cada vez mais. Não foi decorrência de uma briga, às vezes do nada, entendeu? Então, esse juízo subjetivo de reprovabilidade da conduta, e aqui, ao mesmo tempo que ele é um juízo um tanto quanto subjetivo, também se faz necessário ter comprovações concretas para que você possa de fato elevar a pena base da pessoa com base na culpabilidade. Por quê? Porque digamos que eu eleve a pena base de uma determinada pessoa com base na culpabilidade, dizendo assim, ele furtou porque ele queria dinheiro fácil. Não, não é um motivo de reprovabilidade da conduta. Obviamente que dentro do tipo penal de furto, realmente a pessoa furta porque ela quer conseguir um dinheiro de uma maneira fácil. Então, a gente tem que ter cuidado e aqui é importante que se tenha pelo menos um pouco de uma maneira concreta para elevar aqui a culpabilidade do agente. Então, por exemplo, uma pessoa que premeditadamente comete um crime, talvez seja algo que possa, de maneira concreta, ensejar um aumento na questão da culpabilidade da conduta, tá certo? Segundo ponto aqui, doutores, é justamente sobre os antecedentes. Basicamente, os antecedentes é o que a galera gosta de chamar de capivara, né? A vida pregressa do réu, que ela basicamente, ela só é necessário as folhas de antecedentes, né? Então, nos autos a gente junta as folhas de antecedentes do acusado e ali demonstra muitas das vezes que aquele acusado tem de fato
antecedentes. E tendo antecedentes, desde que não entrem no conceito da reincidência, desde que não entre em ações penais que ainda estão em curso, desde que não entre nas questões, por exemplo, de inquéritos policiais que aquela pessoa está sendo investigada, dá para se usar os antecedentes. Porque a gente vai ver uma diferenciação entre maus antecedentes e a reincidência. Só que eu decidi trabalhar para ficar de uma maneira mais didática essa questão lá na segunda fase da dosimetria da pena, porque a gente vai falar especificamente sobre a reincidência, que é uma das agravantes mais importantes, digamos assim, lá da segunda fase, tá? Então, em linhas gerais, os antecedentes são realmente a vida pregressa do acusado, desde que as questões trazidas ali como vida pregressa dele não se encaixem no conceito de reincidência que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então, segura um pouquinho que lá a gente vai ver de maneira pormenorizada. Aqui, doutores, são questões que não são antecedentes. Então, por exemplo, uma prisão civil de alimentos, que é uma das possibilidades, que na verdade é a única possibilidade hoje que se admite no Brasil de prisão civil, que é a dívida de alimentos, se faz bastante interessante dizer que não gera maus antecedentes de maneira nenhuma para o acusado, né? Não gera maus antecedentes para o acusado essa questão. Procedimentos relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente também não geram reincidência nem maus antecedentes ao acusado. Aqui eu trago uma súmula de extrema importância, que é a 444 da STJ. Essa tem grande probabilidade de cair na sua prova, que é no sentido de que não se pode utilizar os inquéritos policiais e as ações penais que estão em curso, ou seja, que ainda não transitaram em julgado, para agravar a pena base. Por quê? Na verdade, você não pode aqui utilizar de maneira nenhuma, né? Porque tanto inquéritos policiais quanto ações penais que ainda estão em curso, a gente deve lembrar do princípio justamente da não culpabilidade ou da presunção de inocência, no sentido de que aquela pessoa ainda pode ser, de fato, absolvida. E aquela pessoa, até o momento, como não houve o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ela é inocente, né, até que se prove o contrário. Então, nesse sentido, a gente, privilegiando a presunção de inocência, não poderia utilizar ações penais em curso nem inquéritos policiais para agravar a pena base. Ações penais em curso, doutores, é basicamente que está ocorrendo uma ação penal do qual ainda não teve o trânsito em julgado, ou seja, a possibilidade de recursos, ou ainda vai haver a sentença e etc. Então, não se pode utilizar ela para agravar a pena base. Inquéritos policiais. O inquérito policial é um procedimento inquisitorial, né, no qual o delegado de polícia ele basicamente está investigando uma determinada pessoa e através daqueles elementos advindos do inquérito policial, os elementos informativos, ele pode fundamentar uma denúncia, que aí sim, através da denúncia se começa uma ação penal propriamente dita, né? Isso aqui é só para colocar os pingos nos is aqui para que todo mundo possa entender. O segundo ponto é a questão da suspensão condicional do processo aceito em outro processo. Então, havendo uma suspensão condicional do processo, que foi aceito em outro processo, que é basicamente um benefício existente, do qual suspende com algumas condições a tramitação de um processo penal. Caso isso seja aceito, não pode ser utilizado como maus antecedentes essa questão. Transação penal, que também é uma forma de acordo dentro, salvo o melhor juízo, do juizado especial criminal, né? e o aceite da transação penal, ele não gera para o acusado maus antecedentes, tá? Há decisões em procedimento de apuração de ato infracional, basicamente eu já tinha colocado aqui as questões relativas ao ECA, o inquérito policial em curso, as ações penais em curso, que a gente já explicou, essa súmula 444, e as condenações não transitadas em julgado, esses três, levando muito em consideração o princípio da não culpabilidade, né, da presunção de inocência. Aqui eu trago um exemplo, advindo de um exercício da professora Andréa Flores, que eu achei bastante interessante para ilustrar aqui. Basicamente diz assim: por todo exposto, condeno João de Deus nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 e 3,
Aqui, salvo o melhor juízo, se trata de um crime de furto qualificado. Eu acho que um é a utilização de chave falsa e o outro, agora eu não vou me lembrar certamente. Mas basicamente por duas vezes na forma do artigo 71, que é o crime continuado, que a gente vai falar mais pra frente. Em outros, né, em outras monitorias, provavelmente. Analisando-se as circunstâncias judiciais do 59, o magistrado elevou a pena base do mínimo legal. Por quê? Porque João apresentou culpabilidade acima do normal, pela ousadia de praticar dois crimes de furto. Doutores, isso aqui não é uma fundamentação idônea para elevar a culpabilidade do agente. Por quê? Porque realmente já se sabe que ele é, fez dois crimes de furto. Já está aqui, ó, por duas vezes. E também está aqui, ó, no artigo 71. O que, que é o artigo 71? O crime continuado. Para a existência do crime continuado, é necessário que haja pelo menos mais de um crime, né? Então, é, dá para ver que essa fundamentação não é idônea, tá? Não é uma fundamentação idônea para levantar ou para elevar a pena base no mínimo legal com base na, na questão das circunstâncias judiciais, tendo ela como desfavorável, né? Os antecedentes também são desfavoráveis, pois responde a outros processos. Se ele responde a outros processos, não transitou em julgado. Se ele não transitou em julgado, aqui, doutores, este crime, na verdade, este aqui não é um fundamento idôneo também para elevar a pena base no mínimo legal. Por quê? Porque ainda está tramitando, ele pode ser absolvido, né? Então, a gente leva em consideração o princípio da presunção de inocência. Outro ponto, doutores, é a conduta social, que basicamente é o comportamento do agente na sociedade, né? Como que ele se comporta perante a sociedade? Como que, como que ele age perante a sociedade? E normalmente quem traz muitas questões nesse sentido são as próprias testemunhas, né? As testemunhas dizem como que é o comportamento daquela pessoa na sociedade, em especial aquelas testemunhas que a gente chama de testemunhas abonatórias, né? Que são as testemunhas do qual não vão falar exclusivamente sobre o fato, mas sobre o acusado, né? Falam sobre a conduta do acusado perante a sociedade, etc. Personalidade do agente, como que é a índole, o temperamento, a sensibilidade, a predisposição agressiva do agente, etc. Eu trago um exemplo que eu consegui aqui hoje, você acredita? Hoje eu fui no tribunal do júri e fui assistir um caso bastante famoso aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e uma das provas do qual se tentou produzir durante ali, a produção de provas iniciais no procedimento do júri é realmente para objetivando, e o próprio promotor trouxe essa questão, objetivando aumentar, né, a pena base do mínimo legal, haja vista a personalidade do agente, através de depoimentos testemunhais, depoimentos de uma testemunha do qual dizia que o temperamento do agente já era conhecido por ser uma pessoa impiedosa, por ser uma pessoa ruim, né? Naquele sentido mais social, assim, ah, esse cara é uma pessoa ruim, né? E eu achei bastante interessante. Aqui também vale ressaltar que há uma determinada visão doutrinária que necessitaria sim o laudo psicossocial para de maneira concreta poder aumentar, elevar a pena base do mínimo legal com relação a essa circunstância judicial, julgando ela como desfavorável. É uma visão doutrinária, do qual merece todo o respeito, mas, como eu disse, inclusive hoje eu vi isso, na prática, muitas das vezes, infelizmente ou felizmente, não se segue muito essa questão, se segue muito se há prova nos autos dizendo sobre a personalidade do agente. Se há, e essa prova ela demonstra que o acusado tem uma personalidade desfavorável, pode-se aumentar a pena base acima do mínimo legal, né? Lembrando que é interessante dizer que a pena base, quando a gente olha, a gente já leva em consideração que ela está no mínimo legal, né? E a gente pode ir aumentando, né? E às vezes até compensando, né? Você aumentou um pouco
você aumentou uma das circunstâncias e uma outra circunstância era favorável para diminuir, pode acontecer uma espécie de compensação. O quinto ponto é justamente os motivos do crime, né? Por que, que ele fez aquilo? Foi pela honra, foi pela moral, pela inveja, futilidade, torpeza e etc. E sempre ter cuidado para que os motivos do crime já não estejam dentro do próprio crime. Aqui eu volto àquele mesmo exemplo, né? De que a pessoa que furta, em tese, ela está buscando de fato ter o dinheiro de uma maneira mais fácil. Então não tem como justificar o aumento da pena base com base nos motivos do crime sendo desfavorável, no sentido de fundamentar o motivo a algo que já faz parte do tipo penal. Aqui, ó, por exemplo. O exemplo é a segunda parte daquela questão da condenação do João de Deus, que diz assim: ó, os motivos do crime de furto é querer ganhar o dinheiro de maneira fácil. Isso aqui já é inerente ao crime de furto. As consequências do crime também lhe prejudicam, pois as vítimas ficaram privadas de seu pertence. Isso já está dentro do furto. O furto é subtrair. Então, se eu vou subtrair uma coisa alheia móvel, eu estou retirando uma coisa de uma determinada pessoa. Ela já vai ficar privada de seu pertence, porque isso já está dentro do tipo penal de furto. Então, aqui é como se você tivesse, de uma certa forma, até punindo a gente duas vezes sobre o mesmo fato, né? Então, aqui é bastante interessante esse ponto, ressaltar, porque pode cair na prova de vocês. Bom, o sexto elemento aqui das circunstâncias é justamente as circunstâncias do crime, né? O como, né, foi o crime. Como que era o estado de ânimo do agente, o local, o tempo, o meio, o modo de execução do crime. E aqui entra de novo a mesma observação. Se, por exemplo, o meio ou o modo de execução do crime já é inerente ao próprio tipo penal, não tem como você fundamentar uma elevação com relação a esse ponto aqui da pena base, sendo que já integra o tipo penal. Então, digamos, é, vou aumentar as circunstâncias do crime de homicídio porque o acusado matou uma determinada pessoa. Isso já está dentro do próprio tipo penal, entendeu? Então, não faz sentido, né? Sétimo ponto, as consequências do crime, aqui isso é bastante importante. Aqui é basicamente a extensão do dano do acusado, à vítima, aos seus familiares, etc. Então, o que aquele crime de fato causou? Né? Quais são os resultados do crime, mas não os resultados com relação ao proveito que o acusado teve, mas sim os prejuízos que a sociedade teve, os prejuízos que a família teve e, obviamente, que também deve ser algo concreto, né, que de fato faça uma fundamentação idônea para aumentar essa questão aqui. Eu vi dentro de um tribunal do júri o juiz aumentar, né, utilizar como argumento do aumento ali da pena base do mínimo legal com base nas consequências do crime sendo desfavorável, o fato da vítima ter terminado a faculdade, estava realizando um sonho de seus pais e de sua família, e isso gerou uma extensão do dano para toda a família, né? A família, de fato, ela não mediu esforço para que a menina terminasse a faculdade bem no momento do fim da sua faculdade, teve a sua vida ceifada, né? Então, realmente foi uma fundamentação do qual eu já vi presencialmente. Né? O oitavo ponto é justamente sobre o comportamento da vítima, né? O quanto que a vítima possa vir ter colaborado com o crime, mas aqui a gente tem que ter um certo cuidado. E eu digo por que um certo cuidado, né? Muito se discutia com relação a esse ponto de dizer que estaríamos criminalizando a vítima, que estaríamos invertendo a acusação de certa forma, ou subvertendo a questão da vítima, ou seja, dizer que a vítima na verdade é o grande culpado, o grande autor, e não é nesse sentido, doutores. Ou seja, a gente não vai, por exemplo, dizer que o comportamento da vítima andando à noite e ela teve um assalto, um roubo, do qual subtraíram o celular dela mediante violência ou grave ameaça,
que a culpa é dela porque ela estava andando à noite com o celular na mão. Não, não. Aqui o comportamento da vítima também deve ser uma questão um pouco mais concreta. E eu acho que o melhor exemplo foi um exemplo que novamente eu vi na prática, né, do qual uma sentença do Dr. Roberto Ferreira Filho, que ele fixou, né, ele fixou a pena base no mínimo legal. Aqui no caso ele diminuiu um pouco porque a pena base antes estava acima do mínimo legal, um pouco acima, e ele diminuiu para o mínimo legal porque ele entendeu que a vítima contribuiu para o resultado daquela questão, haja vista que a vítima estava em alta velocidade, e mesmo que aqui se tratava de um homicídio culposo, né, na questão de trânsito, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e o acusado ele teria passado o sinal vermelho, de fato. Só que a vítima, ficou comprovado que a vítima estava numa velocidade muito excessiva, mas muito mesmo. Tanto que se ela estivesse numa velocidade normal da via, provavelmente ela teria conseguido sim frear, entendeu? Porque o acusado ele passou o sinal vermelho, mas olhando de madrugada. E aí ele achou que a moto estava muito longe, então ele foi passar. Só que a moto estava numa velocidade tão grande que acabou acertando, né? E aquela vítima morreu, mas essa questão do comportamento da vítima fez com que o juiz fixasse a pena mínima, a pena base no mínimo legal. Bom, doutores, aqui eu trouxe basicamente alguns critérios de cálculo, né? O primeiro deles é com relação a multiplicidade, ou pelo menos mais de uma qualificadora, né? Aqui é bastante interessante, por quê? Se nós temos mais de uma qualificadora, uma vai de fato qualificar o crime e as demais servem como circunstâncias judiciais. O que significa isso, Bruno? É no seguinte momento, no seguinte exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. O crime aqui é um crime de furto. A pena de um crime de furto simples é de 1 a 4 anos e multa. Tranquilo isso, né? Mas digamos que o nosso acusado ele não cometeu um crime de furto simples, mas sim um crime de furto qualificado, tá? E as qualificadoras eram com a destruição ou rompimento de obstáculo, mais o emprego de chave falsa. Digamos, doutores, que o furto qualificado, a gente vê que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, ou seja, muito maior, o dobro, né, do que a descrito ali no caput. Quando nós temos duas qualificadoras, a primeira qualificadora ela objetiva de fato qualificar o crime e ter agora essa conta para a gente fazer. Ou seja, antes que era 1 a 4 anos, com a qualificadora se tornaram 2 a 8 anos. Então essa primeira qualificadora ela é justamente para justificar os 2 a 8 anos. Então a gente já exclui ela. E a outra qualificadora, Bruno, que sobrou aqui, ela vai ser utilizada como circunstância judicial. Tá? Ela vai ser utilizada como circunstância judicial, lá no artigo, com base no artigo 59, beleza? Na pluralidade de qualificadoras, é isso que acontece. Uma a gente utiliza para, de fato, qualificar o crime e aumentar, né, de certa forma, aqui a pena. E a outra a gente usa na circunstância judicial, beleza? Bruno, como que a gente calcula o quanto que se deve aumentar em cada uma daquelas circunstâncias judiciais, naquelas 8 circunstâncias judiciais? Não se tem um critério estabelecido assim de maneira vinculante. Mas os critérios que alguns professores utilizaram, em especial a Andrea, a professora Andrea Flores, é um critério advindo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC 97056, que eles trouxeram basicamente uma ideia de como seria interessante os juízes seguirem esse panorama. Não é vinculante, ou seja, os juízes não são obrigados a seguir, mas muitos seguem, né? E a doutrina e a jurisprudência, muitas das vezes, acaba seguindo isso. Boa parte da doutrina também é a favor dessa forma de cálculo
quando a gente trata do artigo 59, beleza? Bom, doutores, é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar o intervalo entre a pena mínima e a máxima. Então, digamos aqui, por exemplo, crime de furto. A pena mínima é 1, a máxima é 4. A gente pega o intervalo, né? Ou seja, 1 menos 4 é igual a 3. Ah, Bruno, e se for o homicídio, que é de 6 a 20? Opa, 6 menos 20, aqui já deu 14. Né? Ou seja, a gente pega o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o segundo momento. Aqui vocês viram que eu já fiz a conta. 3 anos, né? O intervalo entre a pena mínima de 1 ano e a pena máxima de 4 anos. Depois você vai transformar isso em meses para não dar zica na sua conta. Então, os 3 anos você vai lá e transforma em meses. Como que a gente faz isso? Multiplica por 12. Né? Multiplica por 12 dá 36 aqui no nosso exemplo. Esse 36 você vai dividir pelo número de circunstâncias judiciais presentes lá no artigo 59, que são 8. E aí você vai chegar no final ao cálculo que demonstra basicamente quanto que seria que você deveria, por exemplo, aumentar a cada circunstância judicial desfavorável, por exemplo. Vou usar um outro exemplo aqui. Digamos que no crime de homicídio lá, que é de 6 a 20, né, a gente pega lá, a pena mínima é 6, pena máxima é 20. A gente viu que aqui a diferença entre os dois é 14. Então a gente pega o 14 e multiplica por 12 para a gente transformar os 14 anos em meses. Por quê, Bruno? Para não dar zica essa conta, confia. 14 vezes 12 dá 168. Tive que pegar a calculadora aqui. E 168 agora a gente vai dividir pelo número de circunstâncias judiciais existente lá no artigo 59. Dá o total de 21. Ou seja, 21 meses cada circunstância judicial. Tá? 21 meses é mais ou menos ali quase que 1 ano e 9 meses, né? Então, cada circunstância judicial aumentaria em tese ali 1 ano e 9 meses, tá? Por quê? Porque essa conta aqui dá em meses, né, doutores? Então, é importante saber disso aí também, que a gente converteu e etc. Basicamente, a continha é essa, tá? Basicamente, a continha é essa. Por que a gente divide por 8, Bruno? Porque são 8 circunstâncias judiciais que tem lá no artigo 59, tá? Então, em tese, cada uma delas, a gente aumentaria ali, nesse primeiro exemplo, 4 meses e meio, né? Ou seja, 4 meses e 15 dias. E no outro exemplo lá que eu falei, a gente faria 1 ano e 9 meses a cada circunstância judicial. Então, por exemplo, ele tem maus antecedentes. Opa, aumenta 1 ano e 9 meses. Né? Aumenta 1 ano e 9 meses da pena base dele. Basicamente seria isso, doutores. Na prática, você vê os juízes, cada um aplicando, alguns aplicando de maneira diversa, né? Tem uns que aplicam 6 meses, né? Sempre 6 meses, então cada circunstância judicial desfavorável ele vai lá e aplica 6 meses. Outros, 1/6, né? Mas como eu disse, isso aqui é discricionário, ou seja, cada juiz faz de uma maneira. Essa conta que eu trouxe aqui é um panorama do qual o Supremo Tribunal Federal traz, que é bastante interessante. Bom, quanto à segunda fase da dosimetria da pena, daqui em diante é um pouquinho mais tranquilo, mais fácil, mais rápido. Aqui a gente só vai tratar de maneira mais aprofundada a questão da reincidência, né? Mas basicamente, doutores, quando a gente fala dessa questão da segunda fase da dosimetria da pena, a gente está tratando da pena intermediária. Então a gente já definiu a pena base, a gente já definiu aquele parâmetro base. Digamos que foi 6 anos do crime de homicídio, ou seja, é a pena base no mínimo legal. Agora a gente vai ver se tem agravantes para aumentar ou se tem atenuantes para abaixar. Mas lembrando, aqui continua aquela regra. A gente não pode ultrapassar os limites legais. Então, no caso do homicídio, a gente não pode aumentar acima de 20 e nem abaixar acima de 6, ok? Doutores, as agravantes e atenuantes, a gente costuma dizer que elas são fiéis. Por que são fiéis? Porque normalmente estão nesses artigos, né, do 61 ao 66.
né? Basicamente, quase sempre estão nesses artigos. Por que quase sempre? Porque existem agravantes que estão fora do Código Penal, por exemplo. É, os crimes contra a fauna, por exemplo, e na verdade até os crimes contra a flora, né, tem algumas agravantes, por exemplo, lá em leis extravagantes. Né? E aqui, doutores, basicamente, é, as principais são essas do Código Penal. Né? Elas são essas aqui. Elas estão dispostas nesses artigos e diferente das causas de aumento e diminuição que estão espalhadas por todo o Código Penal, que a gente vai ver elas lá na terceira fase da dosimetria da pena. As agravantes, doutores, o artigo 61 traz muito bem as principais, o 62 aqui é as agravantes nos crimes que há concurso de pessoas, mas em regra aqui as circunstâncias que sempre agravam a pena são essas aqui, as principais que estão lá no 61. A reincidência é a principal delas, que a gente vai falar já já, e esse aqui a gente tem que ter um leve cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, aqui tem uma agravante do motivo fútil ou torpe. Só que a gente tem que lembrar de uma determinada coisa. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio, no seu parágrafo 2º, traz as qualificadoras. Dentre elas, no inciso 1, salvo melhor juízo, é também a do motivo torpe. Né, do motivo torpe. E eu acho que até a do motivo fútil também estão as duas lá dentro. Então, se a pessoa é condenada com base na qualificadora do motivo torpe, por exemplo, eu não posso utilizar o motivo torpe do Código Penal mais a agravante aqui. Por quê? Porque eu estaria adentrando naquela vedação do que a gente chama de né ou non, né, bis in idem. Oh, escrevi tudo errado aqui. Nossa, parece que tá até tudo junto, né, mas não tá. O nes bis in idem ou non bis in idem, né, que é a vedação da dupla punição sobre o mesmo fato. Então, a gente não pode punir uma pessoa duas vezes sobre o mesmo fato. Ou seja, o fato, o motivo do crime ter sido torpe, a gente não pode utilizar na qualificação do crime e também na circunstância agravante aqui. O mesmo motivo. Né? Agora, digamos que há um motivo torpe e há uma impossibilidade de defesa da vítima, digamos que, né, estou trazendo esse exemplo aqui, digamos que a impossibilidade de defesa da vítima qualificou o crime de homicídio lá, eu posso vir aqui utilizar, por exemplo, a agravante do motivo torpe, tá? Mas lembrando, cuidado sempre com o bis in idem, né? Ou seja, sobre o mesmo fato, sobre a mesma questão, você não pode duas vezes ou mais, né, agravar a situação do acusado, tá certo? E aqui traz outras que são bastante interessantes, né? Outra questão que é bastante interessante aqui, dentre essas, é também o contra ascendentes, descendentes, irmão ou cônjuge. Eu trago o exemplo do artigo 123, salvo melhor juízo, que é o crime do infanticídio. O crime do infanticídio, ele é um crime próprio do qual a mãe, ela pode acabar matando, né, o seu filho, e a mãe matando o filho sob a influência do estado puerperal, ela entraria nesse tipo penal do infanticídio. E aí a gente tem que ter um certo cuidado novamente. Se é um crime da mãe matando o filho, você concorda comigo que é uma ascendente matando o seu descendente. Ok. Isso já integra o tipo penal. Só tem como ter infanticídio, em regra, a mãe matando o filho. Né? Então, a gente pode ver que não faz sentido você aplicar essa agravante também no infanticídio. Por quê? Porque se já integra o próprio tipo penal, eu estaria punindo novamente a pessoa duas vezes sobre o mesmo fato. Qual que é o fato? Matar descendente. Eu estaria punindo já com o crime de infanticídio, que não existe em tese esse crime se a mãe não matar o filho. E o segundo ponto, que é justamente a questão de que um agravante com relação ao crime ter sido realizado contra o descendente. Então você está punindo duas vezes a pessoa sob o mesmo fato. Não poderia. Né?
como já integra o tipo penal matar o seu descendente, não teria como aplicar, no caso concreto, essa circunstância agravante, que é só um exemplo. Beleza, doutores? Aqui, doutores, são esses dois exemplos que eu trouxe para vocês, né, com relação ao non bis in idem. É interessante, né, se vocês quiserem depois ler os slides, já está disponibilizado para vocês no grupo. A outra questão aqui, novamente, que eu trago é a do infanticídio, que eu já expliquei para vocês também. E aqui, de todos, né, do artigo 61, o mais importante na minha visão é a reincidência. E eu vou explicar aqui, porque o conceito de reincidência é um conceito que às vezes causa muitos problemas. Por quê? Porque as pessoas acham que reincidência e maus antecedentes é a mesma coisa, mas não são. Tá? Para o direito penal, reincidência é o quê? É quando a gente comete um novo crime, ou seja, temos um crime novo, a exemplo, crime B aqui, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Ou seja, tem que ter o crime A. E aí, este que é o problema. Por quê? Porque às vezes o agente cometeu um novo crime, mas ainda não transitou em julgado a sentença do crime anterior. E aí, quando for ter a sentença deste novo crime, se houve o trânsito em julgado depois, se houve o trânsito em julgado, perdão, se houve o trânsito em julgado daquela questão, enquanto a pessoa estava esperando, né, ser condenada, provavelmente pelo esse crime B, a gente pode ver que na verdade o que deve ser aplicado são os maus antecedentes. Mas eu vou explicar de uma maneira melhor e mais tranquila para vocês ali na frente, tá? Aí eu deixo essa afirmação absoluta que, a priori, pode parecer muito esquisita, mas pode ter um acusado que ele cometeu 8 crimes e ele ser primário. Por quê? Porque nenhum desses 8 crimes está transitado em julgado. Está transitado em julgado. Ou seja, presume-se até o momento que ele é inocente. Ou também pode acontecer dele. Oh, perdão, é justamente isso. Né? O sono já batendo. 8 crimes, ele pode ainda ser primário. Por quê? Porque nenhum desses crimes está transitado em julgado. Mas a gente vai ver agora a reincidência, que é interessante. Segundo o artigo 63, o conceito se resume a isso. Tem aqui uma sentença condenatória do crime A. Tá? O crime A transita em julgado, ou seja, houve o trânsito em julgado dessa sentença condenatória aqui, a pessoa entrou com recurso, etc., perdeu, transitou em julgado no dia 15 de 4 de 2022. E aí, no dia 25 de 6 de 2023, ou seja, mais de um ano depois até, a pessoa comete o crime B. Ela furta determinada casa, por exemplo. Na sentença condenatória do crime B, o juiz deve declarar que a pessoa é reincidente. Por quê? Porque ela cometeu um novo crime após o trânsito em julgado do crime anterior. Beleza? É diferente dos maus antecedentes. Tá? Os maus antecedentes é o quê? Uma pessoa teve uma sentença condenatória do crime A no dia 20 de 5 de 2023. Ela recorre àquela questão. Recorrendo àquela questão através de um recurso que a gente chama de recurso de apelação, artigo 593 caput do Código de Processo Penal, ela adentrando com aquele recurso no dia 27 de 5 de 2023, esse crime ainda não transitou em julgado, mas ela vem e comete um novo crime, tá? Ela comete o crime B antes de transitar em julgado o crime anterior, né? Ou seja, se ainda não transitou em julgado esse crime anterior, ele só transita em julgado aqui nessa data de 15 de 4 de 2024, não entra no conceito do artigo 63. Por quê? Porque o conceito do artigo 63 seria o novo crime estar depois do trânsito em julgado do crime anterior. E não está. Nesse caso, você vê que o novo crime ele vem antes do trânsito em julgado do crime anterior. Então, não entra no conceito de reincidência do artigo 63, mas entra no conceito dos maus antecedentes. Na sentença condenatória do novo crime, o juiz, na primeira fase,
pode, na primeira fase de fixação da pena, pode levar em consideração os maus antecedentes. Nesse outro exemplo que a gente trouxe, aqui o juiz na segunda fase utilizaria como agravante. É interessante dizer que as agravantes, em regra, aumentam 1/6 da pena, né? O que muitos juízes utilizam, tá? 1/6 da pena. Acho interessante dizer isso, que eu poderia acabando esquecendo essa questão aqui. Bom, aqui eu trouxe também um conceito do que não é reincidência, porque nós temos dois conceitos de reincidência. O primeiro é verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois do trânsito em julgado que tenham condenado por crime anterior. Esse é o primeiro conceito de reincidência do Código Penal. Tem um conceito de reincidência do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, que é uma lei que define alguns crimes de menor potencial ofensivo, né? Aqueles crimezinhos, digamos assim. Ele diz assim: verifica-se a reincidência no âmbito da Lei de Contravenções Penais quando a gente pratica uma contravenção depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por crime ou por contravenção penal, tá? Aqui, doutores, juntando esses conceitos, nós observamos o quê? Digamos que uma pessoa tem um trânsito em julgado de uma sentença condenatória de crime, ou seja, ela cometeu um crime anterior. E ela vem e comete um novo crime. Nessa sentença do novo crime, o juiz pode aplicar a agravante da reincidência? Sim. Segundo caso, é um trânsito em julgado de sentença condenatória por um crime anterior. E aí, esse crime anterior, passado o trânsito em julgado, a pessoa vai e comete uma contravenção penal. Ela é reincidente? Sim. Por quê? Porque o artigo 7º diz: verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de transitar em julgado, ou seja, o crime antigo é um crime ou uma contravenção penal. O ato antigo é um crime ou uma contravenção penal. Entra o outro ponto aqui, doutores. Trânsito em julgado de sentença condenatória de contravenção. Ou seja, o fato anterior é uma contravenção penal, houve o trânsito em julgado, aí a pessoa vai lá e comete uma nova contravenção penal. Isso é reincidência também. Por quê? Porque o artigo 7º diz isso. Verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção, tem que ter uma contravenção desse lado, depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime ou contravenção. Então tem aqui, nesse caso, uma contravenção anterior. O único conceito que não adentra em nenhum desses artigos é justamente a pessoa ser condenada por contravenção anterior e cometer um novo crime. Isso não é reincidência. Por quê? Porque a gente observa muito bem que, por exemplo, no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais diz assim: verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de passar em julgado o que tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou contravenção. Então, a gente vê que qualquer crime ou contravenção. Só que você está vendo que esse crime posterior, né, ou seja, esse crime que vem depois do crime anterior, aqui não utiliza, na verdade, a nomenclatura crime. Por ato falho eu falei crime, mas na verdade é contravenção. Nesse nosso caso não é contravenção aqui, é um crime. É um crime. E aqui, doutores, no Código Penal, somente se tem o conceito de crime, quando a gente comete um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por crime anterior. Você vê que não entra em nenhum momento a expressão contravenção penal anterior. Então, se eu cometi uma contravenção penal e depois um crime, isso não é reincidência. Por quê? Porque por um ato falho, provavelmente, do legislador, ele não preveu essa hipótese. E se ele não preveu, a gente não vai fazer uma analogia aqui em malam partem, tá certo? Uma analogia que possa prejudicar o acusado.
Tempo de duração da reincidência, a reincidência ela tem um tempo de duração. E passado esse tempo, aquilo se torna maus antecedentes. E os maus antecedentes duram para a vida inteira. E esses duram para a vida inteira, tá? O que é basicamente esse tempo de duração da reincidência? É o que nós chamamos por período depurador, né? Do qual o artigo 64 diz o seguinte: não prevalece uma condenação anterior que se entre a data do cumprimento ou extinção da pena, ou seja, ele cumpriu ou a pena foi extinta por algum dos requisitos lá do artigo 107, tiver decorrido mais de 5 anos, tá? E aí computa também o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas basicamente, digamos que a pessoa ela foi condenada e cumpriu a pena de 1 ano sobre o crime X. Ela tendo cumprido a pena, ela foi solta em 6 de 4 de 2018. Ela vai lá e em 2023 ela decide cometer um novo crime. E aí você, né, se você for pensar naquele conceito da reincidência, basicamente é você cometer um novo crime após o trânsito em julgado de um crime anterior. Ok, esse é o conceito. Só que há um período de tempo para essa reincidência, e o período é de 5 anos. E como de 2018 a 2023 ultrapassou os 5 anos, aqui não é reincidência. Mas o juiz vai ter que aplicar sim os maus antecedentes, tá certo? O segundo ponto, excelências, é justamente sobre o livramento condicional, que tem uma pegadinhazinha. Por quê? Basicamente, digamos que essa pessoa foi condenada a uma pena de 6 anos, que ela começou a cumprir em 25 de 6 de 2016. Ocorre que, passado 1/3 dessa pena, ela conseguiu o benefício do livramento condicional, cumprindo os requisitos que tem lá no Código Penal. E aí ela é colocada num período de prova, ou seja, ela vai ficar livre com algumas condições, mas o juiz, por um determinado período de tempo, né, um determinado período de tempo, ela vai ser colocada à prova, né, para saber realmente se ela vai cumprir essas condições e etc. E digamos que ela está há 4 anos cumprindo o período de prova, tá? Esse período de prova ele é computado para os fins da questão do período depurador, tá? Então, por exemplo, ele cumpriu 4 anos do período de prova, terminou a pena dele em 26 de 6 de 2022, passados 1 ano e 4 meses desse fim dessa pena, né, desse término da pena, ele comete um novo crime. O tempo que a gente vai usar é o tempo do período de prova mais os 1 ano e 4 meses. Então aqui passaram 5 anos e 4 meses. Ou seja, não é mais reincidência e sim maus antecedentes, tá certo? Por quê? Porque antes se criava uma confusão dizendo que deveria usar-se este tempo, mas não é, né, de acordo com o artigo 64 do Código Penal, tá certo? Bom, o que também não gera reincidência? Basicamente, não se considera reincidência o primeiro ponto, que são os crimes militares próprios e os crimes políticos, tá? O crime político dificilmente vai cair na sua prova porque tem-se uma grande discussão se ainda existe, né? Havia uma lei, eu não lembro se o nome da lei era Lei de Segurança Nacional, algo do tipo, mas uma lei que definia os crimes políticos e acaba que, na minha humilde visão e da doutrina do qual eu venho seguindo, esses crimes eles teriam sido trazidos para o Código Penal, lá para os últimos artigos do Código Penal. Alguns doutrinadores acham que não, né, que não existem crimes políticos hoje, mas na minha visão eles teriam sido enviados para dentro do Código Penal, ali nos crimes contra o Estado Democrático, salvo o melhor juízo, que estão lá no final do Código Penal. Mas, doutores, não se considera reincidência esses crimes políticos, mas em especial os crimes militares próprios. Por que a pegadinha dos crimes militares próprios? Que eu acho que se fosse cair, se fosse cair esse inciso, seria mais provável cair isso. Porque os crimes militares aqui ele tem que ser próprio, ou seja, o crime que só existe no Código Penal Militar, por exemplo, a deserção. A deserção é um crime que só existe no Código Penal Militar, somente, tá? Somente.
e você tendo cometido a deserção e posteriormente um furto, não gera reincidência, tá? Vamos dizer que essa deserção transitou em julgado, um ano depois eu cometi o furto, não gera reincidência. Todavia, se o crime militar é impróprio, ou seja, se ele tem o mesmo crime, ele aparece tanto no Código Penal militar como no Código Penal, aqui sim poderia haver reincidência. Então, digamos que houve um furto simples do artigo 240 do Código Penal Militar por um militar, transitou em julgado, um ano depois ele comete o crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Ele é considerado reincidente. Por quê? Porque a mesma conduta descrita no Código Penal é também a conduta descrita lá no artigo 240 do Código Penal Militar. Né? Então a gente vê aqui que não é um crime militar próprio, ou seja, um crime militar que só existe no Código Penal Militar, mas que ele é um crime militar impróprio. Então ele poderia sim gerar reincidência. Bom, as atenuantes aqui, doutores, é basicamente o artigo 65 traz aqui as atenuantes, perdão, e dentre elas a principal na minha visão é do agente ser menor de 21 anos na data dos fatos, né? Então se você vê uma questão que já inicia dizendo Bruno, 20 anos, provavelmente dá para encaixar essa tese. Ou maior de 70 e aqui é na data da sentença, né? Então se ele cometeu o crime com 65 e na data da sentença ele tinha 71, ainda assim pode se aplicar aqui a atenuante, haja vista que o critério temporal é a data da sentença, tá certo? Outro ponto aqui, doutores, que eu acho bastante interessante é a confissão, né, espontânea do acusado perante a autoridade, com relação à autoria do crime. E nós temos algumas súmulas com relação à confissão. Por quê? A confissão ela tem que ser utilizada para a formação do convencimento do juiz. Então imagina que o réu já tem todas as provas do mundo demonstrando que de fato ele é o autor do crime. E aí ele viu que ficou ruim a coisa para ele e no último dia, antes da sentença do juiz, ele fala: "Juizão, eu confesso". Cara, essa confissão ela é inútil, né? Porque ela não ajudou em nada na formação do convencimento do magistrado. Sendo assim, o réu não faz jus a essa atenuante, tá certo? Tem que ser uma confissão de fato que ajude na formação do convencimento do magistrado. Perdão. A outra questão, doutores, é que a incidência de atenuantes, tá? Elas também não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Acho que a gente já falou sobre isso. Tanto atenuantes quanto agravantes, elas não podem passar do máximo do mínimo legal ou diminuir do mínimo legal, né? Súmula número 630, que fala sobre a incidência da atenuante da confissão no tráfico. Por exemplo, no crime de tráfico, exige que você reconheça que você estava traficando e não que você somente estava portando ou possuindo a droga, entendeu? Porque o crime de tráfico realmente a venda e os outros verbos do tipo penal do artigo 33, eles têm que ser confessados e não a posse da droga, porque a posse da droga nem é o crime de tráfico, né? Pode ser que seja o ilícito agora administrativo do artigo 28, que é a questão do porte barra posse para consumo, né? Então, quando se trata do crime de tráfico, a confissão ela realmente tem que ser de dizer assim, cara, eu estava vendendo as drogas, não somente que eu estava com as drogas. Aqui eu trouxe um exemplo prático da questão de OAB minha, essa que foi minha OAB, né, a minha segunda fase. Basicamente diz assim: Luiz e Alfredo, servidores públicos casados, ambos com 20 anos. Aqui, doutores, já era a tese que a gente prezava. Por quê? Porque aqui a gente pleiteava, de fato, a atenuante da confissão, ou atenuante da menoridade. Por quê? Porque eles tinham 20 anos. A gente vai ver que o Alfredo, que é a pessoa que vai ser condenada lá no final, ele tinha essa idade de 20 anos e fazia jus, de fato, à atenuante da menoridade, tá certo? Você vê, quase que a primeira linha da questão você já matava uma tese. Segundo ponto, concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Se há, por exemplo, um agravante e uma atenuante, pode algumas vezes haver a compensação. Mas o próprio Código Penal trouxe alguns pontos
que são mais importantes, algumas agravantes barra atenuantes que são mais importantes do que outras. E aí eu elenquei algumas delas aqui. Por exemplo, se eu tenho a agravante da reincidência versus, no caso concreto, eu tenho uma atenuante de reparação do dano, eu tenho que levar em consideração mais a reincidência. Então, digamos que o juiz aumentou, um exemplo aqui, 6 meses da agravante da reincidência, ele só pode atenuar na reparação do dano, por exemplo, 3 meses aqui. Por quê? Porque a da reincidência ela tem que sobressair. Entendeu? A da reincidência tem que sobressair, porque ela é mais importante. O segundo ponto é atenuante do motivo de relevante valor moral, né? Ou seja, digamos que o juiz foi lá e diminuiu 6 meses. E aí temos a agravante da emboscada, que o juiz foi lá e aumentou 5 meses. Ele poderia? Poderia. Por quê? Porque essa ainda assim sobressaiu, mesmo que por um mês. Reincidência versus menoridade. Essa aqui, doutores, a gente tem que compensar. Então, se eu aumentei 6 meses na reincidência, eu tenho que diminuir na menoridade 6 meses também para ficar aqui no 0 a 0. A mesma coisa, tanto da reincidência quanto da confissão espontânea. Se eu aumentei 6 meses de reincidência, eu tenho que diminuir 6 meses da confissão espontânea para ficar aqui no 0 a 0, havendo a compensação dessas questões. Por quê? Essas circunstâncias agravantes e atenuantes, elas são mais importantes do que outras. Haja vista que elas estão elas se aproximam-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes do crime, entendendo-se essas circunstâncias como os motivos que determinaram o crime, a personalidade do agente e a reincidência. Ou seja, essas são mais importantes num concurso entre agravantes e atenuantes. A terceira e última fase da dosimetria da pena, a mais tranquila de todas, é no sentido de que aqui nós vamos definir de fato a pena definitiva, né? Utilizando as causas de aumento e diminuição da pena, e lembrando, aqui nós podemos ultrapassar dos limites legais. Então, se o juiz diminuir essa pena para 6 meses, ele pode. Ou para aumentar acima da questão do máximo aqui da pena. Por quê? Porque essa é a única fase em que nós podemos subir acima do máximo legal ou diminuir acima do mínimo legal, se tivermos causas de aumento e diminuição de pena que justifiquem. Aqui é um exemplo, né, o artigo 155, né, de subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, o crime de furto. E aqui nós vemos a pena aumenta-se de 1/3. É uma causa de aumento, como o próprio nome aqui já diz, tá? Essa, no caso, é a do repouso noturno. Causa de diminuição, artigo 121, por exemplo, que diz assim, ó, tenho no parágrafo 1º o homicídio que a gente chama por homicídio privilegiado, né? Caso o agente tenha cometido crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir. E aqui já traz o quanto que o juiz pode reduzir, de 1/6 a 1/3. Então, se o juiz achou que o motivo de relevante valor moral era muito relevante mesmo, ele pode diminuir 1/3, ou ele pode diminuir, se ele achou que era pouco, 1/6, ou, né, as frações aí inerentes entre elas, né, de 1/6 a 1/3 ali. Aqui eu trouxe um exemplo da minha prova, que vocês podem dar uma olhadinha depois, que é bastante interessante, né? Que a gente já viu uma tese, por exemplo, e outras que estão separadas aqui dentro dessa questão. Aqui eu também trago o mapa mental, para quem quiser dar uma olhadinha depois, super indico. E basicamente, eu depois de uma aula de dosimetria da pena, é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Nesse momento é 00:31. Agora eu vou dormir um pouquinho, vou descansar. Hoje, terça-feira, 17 de setembro. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe, que vocês tirem ótimas notas. Precisando, sabem que estou sempre à disposição.